O Dr. Plínio era um homem orgulhoso, asseguram alguns. Salve Maria, eu sou Fernando Antunes, fui secretário do Dr. Plínio de fins de 1977 até o seu falecimento em 1995. Estou nesse canal contando os fatos que eu tive o privilégio de ver, de estar com ele. Peço às pessoas que estiverem interessadas se inscreverem no canal, compartilhar, dar um like para assim fazer crescer esse canal. Então, agora eu vou tratar do orgulho do Dr. Plínio, que algumas pessoas dizem ver e que é incrível que se diga isso quando quem conheceu é impossível, não tem base na realidade. Eu vou contar porque aqui anotei uns pontinhos para me lembrar de alguns casos na ordem conveniente. Agora, eu me pergunto por que dizem isso. Pelo jeito dele ter certezas e afirmar as certezas dele. No momento atual, quem tem certezas é mal visto. É antidemocrático até. Isso é um parênteses. Mas não tem direito quem tem uma certeza e afirma a certeza. Tem que ser de esquerda. De esquerda pode ter certeza, se pode fazer barbaridades. Se não for de esquerda, se não for do mundo revolucionário, não digo esquerda só socialista, mas esquerda que pega todo o homem, aqueles que vão estar na esquerda no final do mundo. Agora, o Dr. Plínio era uma pessoa de direita, porque tinha princípios. Os princípios deles eram baseados na religião católica. A religião católica é a religião de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo passará, mas suas palavras não passarão. E Deus não muda, não adianta. Deus não muda. Podem dizer o que quiserem, inventar os argumentos que queiram, o que ele nos ensinou será sempre presente. E adaptações para o tempo, isso são tudo enganação. Outra coisa que poderia ser é que acusam que ele falava de si. Agora, Dr. Plínio falava de si só quando era muito puxado para isso, pelas outras pessoas, insistências, até desmedido. Uma vez, eu me lembro, numa conversa, era uma conversa num sábado à noite, onde se reuniam algumas pessoas no primeiro andar, depois da reunião, era um dia muito carregado, Dr. Plínio. E era uma conversa e eu estava puxando coisas nessa linha. E quando o Dr. Plínio se despediu de todos, eu fui levando a cadeira de rodas e eu costumava, quando não estava o Sr. Amadeu, levar até a porta do banheiro, onde chegava o Sr. Amadeu ou chegava o enfermeiro. Ele entrava, aí ele começava a toalete, etc. Quando chegamos na porta do banheiro, eu parei um instantinho, ia dizer boa noite, me disse Salve Maria, me despedi, e o Dr. Plínio me disse, estávamos ardidos hoje. Só isso, estávamos ardidinhos hoje, ou ardidos hoje. Só. Me ficou marcado. Porque realmente o espírito não correspondia. Eu estava fazendo pelo que no grupo se chama pátio, por aparecer. Pátio é um pátio que havia numa sede, onde todo mundo contava a última vaidade do dia dele, ou da origem social dele, ou do vestido, como estava vestido, e o Dr. Plínio chamou Pátio das Vaidades. Então ficou o nome de pátio. Aqueles nomes que numa família, como é a TFP, ficam. Mas então ele me chamou a atenção, veja bem, ele não queria que puxasse, às vezes ele deixava fazer porque não havia jeito. E saíram coisas muito boas perguntando a respeito dele, e é justificado. São Pedro Julián Marco, por exemplo, fala com seus discípulos, vou ler a frase que ele diz: não compreendeis o favor, a graça que o Senhor vos faz ao colocar-vos junto da própria nascente do instituto dele. Não me perguntais nada, não vos valeis disso? Eu também sou mortal,
E quando não tiver mais aqui, nenhum outro terá as graças do fundador. E o Dr. Plínio era fundador de uma instituição que tinha algo religioso. A TFP tem algo religioso, o ideal é religioso. O que nos move é a religião, é o amor de Deus, Nossa Senhora. Numa batalha toda temporal, nós somos leigos lutando na sociedade temporal. Era a vocação do Dr. Plínio, é o que ele nos ensinou e o que temos a graça de poder seguir. E é por isso que ele às vezes falava, e saíam coisas muito boas, teve muitas reuniões, mas houve reuniões, inclusive, teve uma comissão de estudos que o Dr. Plínio encerrou por causa disso, porque estavam os estudos muito bem e alguém interveio e disse, bom, a partir de agora entrou uma certa graça e o senhor precisa falar do senhor nessa reunião. O Dr. Plínio lhe comentou com o Dr. Luizinho, Dr. Luiz Nazareno de Assunção Filho, muito chegado a ele, mais jovem, mas muito chegado a ele, e disse, eu vou acabar com essa reunião, porque essa comissão não foi para isso. E eu sei de uma outra comissão, que ele não me disse, mas que eu vi ele ir reduzindo as reuniões, ir tirando do núcleo do que ele tratava para tratar um outro tema, exatamente porque se insistiu demais em falar nele, etc. Não digo que tenha saído muito boa coisa. E algumas pessoas pegaram esse assunto de São Pedro de Jerimar e faziam perguntas bobas, porque ele usava o relógio solto na mão, ou gostava de sapato largo. Quero perguntar coisas mais sérias a respeito. Enfim, isso é um parênteses também, eu me deixo levar. Paciência. Tenham paciência comigo, por favor. O modo de trato dele. Ele não era em nada agitado. Torcida não havia nele. Torcida é uma coisa que a pessoa que está sempre... Não é por amor de Deus. Quando tem amor de Deus, é na calma. Quando é por amor de si mesmo, orgulho, tem torcida. É uma pessoa que torce desinteressadamente, muito difícil, muito difícil. Ele nunca explodia também. Houve um membro do grupo, numa vez, isso tinha sido muito tempo antes de eu começar a trabalhar com ele, a coisa antiga. Ele estava no carro, o outro estava dirigindo, e o Dr. Plínio disse, não poderíamos entrar por aqui, não seria o melhor caminho? E o que estava dirigindo disse para ele, estúpido. O Dr. Plínio não disse nada. Nada. Passou anos para dizer para ele que não era conveniente tratar as coisas assim entre membros do grupo. Veja o pequeno. Depois um outro, o Dr. Plínio tinha tido uma diabetes em 67, teve que amputar uns artérios do pé direito. E eu estava sentado no auditório do lado dele e olhou assim de lado e disse para ele, aleijado. O Dr. Plínio não respondeu nada. Por que dizer isso? Que maldade. O Dr. Plínio não disse nada. Por quê? Porque o amor próprio não estava nele. Certamente ele teve que lutar, porque o Dr. Plínio é uma pessoa, não era daqueles que acham que as coisas são simples, que a pessoa já nasceu perfeito ou que nasceu ruim, porque tem gente que simplifica, não? Tal pessoa é ruim, não, ele nasceu ruim. Não, tem gente que prevarica, como tem gente que se converte. E o Dr. Plínio contava um fato, por exemplo, a respeito de si, que levaria a considerá-lo menos nos olhos de outras pessoas, para mim, mais. Até tem uma pessoa que sempre dizia, não, o senhor não era assim. O senhor dizia, eu era muito mole quando criança. E se a gente vê as fotos, realmente existe um pouco disso, numa inocência enorme, existe um pouco disso. E o Dr. Plínio, como combateu isso? Ele, durante muito tempo, ele subia as escadas de 2 em 2 para combater isso. Isto é bonito. É uma pessoa que está se vencendo. Mais bonito do que nunca teve moleza. Muito mais bonito. Pessoas de fora do nosso meio que conheciam o Dr. Plínio, geralmente ficavam encantados pelo trato dele, pela sinceridade educada, tranquila. Ele discutia de
qualquer coisa com elevação. Inclusive, tive duas pessoas da Folha. Um está vivo, com o Dr. Boris Kazoy, ele era redator geral da Folha, e teve contato com o Dr. Plínio, e inclusive se fez como que uma certa ligação entre os dois, uma certa amizade, de vez em quando um falava ao outro, falava muito amavelmente. O Dr. Boris Kazoy visitou 2 ou 3 vezes o Dr. Plínio, tiveram longas conversas. O outro era um jornalista, se não me engano, um nome assim como eslovaco, creio que era Kočko. Ele uma vez fez uma entrevista para o Dr. Plínio, e eu percebi que na entrevista ele era muito... fazia perguntas difíceis. O Dr. Plínio era muito esquerdista. Você vê um fotógrafo tirando fotografias horríveis, tirou a fotografia do sapato com aquela grande angular para deformar o Dr. Plínio, coisas de jornalista, de repórter, isso já não é jornalista, é repórter. E esse Kočko, no final, ficou conversando com o Dr. Plínio, ficou conversando 1 hora sobre temas de política nacional, história. O Dr. Plínio teve uma conversa super interessante, ele ficou muito agradado com o assunto. Depois ele comentou na Folha, ele não mudava nada do pensamento dele, Kočko, mas que ele não ia atacar a TVP, porque o Dr. Plínio era uma pessoa de abertura de horizontes, de uma largueza, gostou. Por quê? Porque o Dr. Plínio poderia ter tratado esse inimigo, não sei o que. Bom, não, o Dr. Plínio não era assim. Sabia que podia ser, ele era esquerdista, mas se encontrava um jeito de conversar com ele sem ceder nada nos princípios. Inclusive, saiu uma conversa mais interessante do que dois que concordam inteiramente. Pode ser mais interessante. O Dr. Plínio, quando respondia às objeções, era interessantíssimo. Também o Dr. Plínio uma vez foi no almoço da Folha, onde estavam todos os colaboradores da Folha. E tinha os principais jornalistas. E a Folha depois publicou a estadia do Dr. Plínio, e o Dr. Plínio, realmente o pessoal descobriu um Dr. Plínio que não é o que estava nos jornais, aquele... uma espécie de cachorro bravo. Não. Ele era uma pessoa que guardava os princípios, que lutava por eles, mas muito educado e sem amor próprio, que é o que estou tratando hoje. Nos êxitos, Dr. Plínio não se gabava. Teve, por exemplo, uma coisa que qualquer pessoa se gabaria, e ficaria como um peru, assim, o manifesto dele, a propósito do Mitterrand, do socialismo autoritário Mitterrand. Ele estudou, trabalhou, fez aquele trabalho e, aliás, tem uma coisinha, quando ele estava fazendo o trabalho, alguém dizia para ele, não, fulano de tal está fazendo um texto que é melhor que o senhor. Então, eu não disse nada, ele me comentou só. Eu não disse nada para a pessoa. Mas, francamente, o manifesto do Dr. Plínio foi publicado em cento e tantos países, teve mais de 40 milhões de exemplares difundidos. Teve uma repercussão internacional, França, Estados Unidos, Alemanha, etc. Teve muitas cartas. O Hayek, que foi o Prêmio Nobel de Economia, mandou uma carta ao Dr. Plínio sobre o assunto, para ver o alcance do Dr. Plínio. Ele tomou isso com tranquilidade, não ficou excitado, não ficou... nada, porque ele era uma luta por Nossa Senhora, pela civilização cristã. Nada de orgulho, isso não é meu, não se apropriava. Então, minha pergunta, pode-se ser assim, sem orgulho? Acho muito difícil, acho impossível. Entre as coisas que ele contava dele, contava vários defeitos assim, e eu vou contar uma aqui mais puxada, mas entre as coisas que ele contava, era quando ele estava entrando, a última rua que levava para a Constituinte, quando ele era muito jovem, tinha 23 anos, ou 24 anos, recém-feitos, ou 22 anos. Estava entrando, estavam os soldados e prestavam armas, etc., quando passava o carro dele, porque ele era um constituinte. Constituinte é uma coisa muito importante, porque eles exercem o poder soberano da nação e fazem aquele esqueleto para a nação viver. Então,
ele disse que sentiu assim uma coisa interna, assim, ele teve que baixar. Depois dentro, o que ele estava procurando mesmo era cumprimentar só a Lucília. Não estava público, só a Lucília que estava num cantinho e cumprimentou ela. Isso é um fato muito pequeno de carinho de filho. Foi uma muito boa mãe. Eu vou contar também nessa linha de assuntos um aperto que ele me deu. Ele me deu muitos apertos porque eu, às vezes, não andava bem. Eu vou mostrar uma coisa aqui. Às vezes ficava nervoso e não andava bem. Destratava ele, inclusive, batendo no peito. Tem gente que vai aproveitar disso para dizer que eu sou não sei o quê. Eu até agradeço para eles, porque é melhor que me critiquem do que me elogiem. Porque com a crítica, a gente pode pensar nos defeitos que tem, fazer exame de consciência com elogio. Isso é muito perigoso. Mussolini dizia que o pior gás, o gás mais perigoso é o incenso. Incensar uma pessoa. Não, perigosíssimo. A gente vai... Por favor, também, não elogiar a pessoa, elogiar o Dr. Plínio. Tem pessoas que quando a gente mostra a lua, mostra o astro, eles ficam olhando o dedo sujo em vez de olhar para o astro. Bobagem. Pena para eles. Bom, mas como eu me distraio, está aqui um comentário de passagem e vou ao texto que foi gravado e foi datilografado, porque também eu deixava gravar para que servisse tanto para mim como para outras pessoas, depois no futuro podem servir. Então, o Dr. Pio estava falando sobre o meu temperamento, como era bastante difícil, e ele diz o seguinte, diz, você não tem muita consciência nisso, e depois vamos entrar exatamente. Mas, numa noite, estava aqui o Castilho, Dr. José Carlos Castilho de Andrade, o Dr. Plínio Xavier, Vidigal Xavier da Silveira e o Eduardo, dizia ele, o Dr. Eduardo Barros Brotero. E eu perguntei uma coisa para você na presença deles e você fez um gesto de mão para me calar. Veja o seguinte, enquanto você falava com eles, o Dr. Plínio não disse nada na hora. Esperou vários dias, uma conversa em que dava para falar, em que eu ia tomar bem, ia tomar mal, e aí ele tratou, porque era necessário corrigir, ele vai dar a razão porque era necessário corrigir, inclusive não só por mim, mas pelos outros. Eu digo para ele, nem me dei conta disso. Ele disse tão grosseiro que eles me olharam pasmos, mas depois ninguém falou nada. Gente muito tucana. Bem, mas é a reação do seu temperamento. Estávamos tratando de uma coisa prática. E eu digo, eu estava tratando com o senhor, eu não me lembrava realmente. Mas depois, pensando e fazendo o exame, eu encontrei realmente isto. Você estava em pé junto a essa cadeira. E eu cortei a conversa fazendo a você uma pergunta que facilitava, que era para azeitar o assunto. Você fez um gesto tão imperativo e com o rosto tão desagradável que eu vi que veio à cabeça deles foi o seguinte: será que o trato entre eles é esse? Veja, Dr. Plínio poderia dizer, será que ele trata assim, Dr. Plínio? Não, entre eles é esse, como se Dr. Plínio tivesse culpa. É uma delicadeza para tratar o assunto em que também você tem muita virtude e muita humildade. Será que o trato entre eles é esse? Mas, no fundo, eu senti o seguinte: será que o Dr. Plínio está perdendo a autoridade? E o Dr. Plínio não tentou tirar essa aparência. Tem amor à autoridade, sim, em certo sentido, mas não esse amor, estou dizendo esse amor apegado, que reage. Não. Estou aproveitando agora para dizer, porque temos diante de nós um material de laboratório muito bom. Era o comentário que eu estava fazendo a respeito do temperamento. E é para lhe ajudar. Então eu digo, eu peço perdão. O Dr. Plínio responde imediatamente: não estou dizendo para isso, meu filho. Não estou dizendo para que você peça perdão. Você tinha que pedir perdão. Quem age mal tem que pedir perdão. E eu aprendi com ele, já disse, a pedir perdão, porque
ele reagia dessa maneira aqui. Isso era como que derretia. Na hora, você estaria de tal maneira emporté pelo assunto que você não reconheceria que você estivesse errado. Por isso que o Sutoplínio não disse nada. Aí, vem outras coisas pelo meio. Isso diz, depois no final ele diz, isto está sendo dito com bastante afeto. Quanto afeto. É preciso nós irmos caindo em nós irmos caindo em nós. Você ir caindo na sua realidade, poderia dizer outra. Nós irmos caindo em nós. Ouviu? Então eu peço perdão novamente, disse. Isto é dito de grand cœur, torrencialmente assim, ou seja, uma bondade torrencial, de grand cœur, grande coração. Ele tinha um coração de pai e de mãe. No Brasil se diz coração de mãe, cabe tudo no coração de mãe. O Dr. Plínio era uma pessoa que não pensava em si, para nada. Para nada. Nunca fazia cálculos de precedência para ele, nem nada disso. Apesar de, pelas circunstâncias, às vezes ser obrigado a falar de si, inclusive para nos formar. Ele era fundador, era nosso mestre, nosso modelo como fundador. Então, às vezes tinha que falar da batalha dele para progredir e fazer a luta contra a revolução. Tem uma foto que eu vou apresentar aí, da primeira comunhão, que as pessoas gostam muito. Mas o Sr. Plínio não gostava. E ele me disse que não gostava. Por que ele não gostava? Ele fez uma análise para mim da foto. E disse que há uma segurança em si, mesmo como algo conquistado. A pessoa, ele é o dia da primeira comunhão, então ele conquistou aquela graça, está assim, seguro de si. Eu prescindo um tanto da graça, da noção de que nós somos pecáveis, nós somos, podemos cair a qualquer momento. Uma autossuficiência, Sr. Plínio era muito contra a autossuficiência. Eu sou suficiente, não preciso da graça. Isso não tem. Então, o Sr. Plínio faz análise disso, uma outra fotografia muito melhor, que ele gostava, e que quase não circula, que é o que está sendo mostrado agora. Que sirva para ver como ele mesmo se analisava e se queria corrigir. Sempre. Ele me disse uma vez que ele, quando fazia uma reunião, não pensava nela se ele tinha feito bem a reunião ou mal a reunião. Não pensava mais. Se poderia ter dito de tal maneira que fosse melhor. Não. Para não ficar com apego. Para não ficar pensando em si. Veja aonde chega o desejo de perfeição e o cuidado, desapego. Nesse sentido, o Dr. Plínio não era uma pessoa que procurava aparentar, espetacular. Não. Ele era o que ele era. Ele era espetacular, fantástico, extraordinário. Mas as fotografias dele, as coisas dele, são todas naturais. E eu vou apresentar um vídeo dele recebendo aplausos. Só eles vão ver, ele não está contente, assim, torcendo. Não. Ele está recebendo os aplausos tranquilamente, sem torcida, sem apego, sem pensar, isto para mim. Complicado, mas não disse nada. Sempre amável, disse bem, faça o que você quiser. Se não tem dúvida, eu vou fazer o que eu quero. E finalmente, chegamos aqui depois do filme, Dr. Plínio, a adulação com ele também não adiantava nada. A pessoa que é orgulhosa, a adulação, consegue abrir caminhos. Não, com ele não. A adulação não adiantava nada. Eu vi
gente adular ele, e seu Dr. Plínio, papá, agradava. E vou contar 2 fatos também, antes de encerrar, porque já que estamos nisto, na linha da adulação, alguém inventou que ele não ia morrer. O Dr. Plínio disse N vezes. Eu sei que é louco, desculpe, mas tem gente louca e adulador para tudo. E faziam propaganda que não ia morrer. E tem gente que foi na onda. Mas o Dr. Plínio sempre dizia, não vou nisso. Às vezes tentava insinuar numa reunião e o Dr. Plínio desfazia assim com a mão. Não. Uma outra vez, mais maluco, esses muito radicais, olha que às vezes dão. Se a gente encontrar uma pessoa muito radical assim, percebe? Muitas vezes está querendo esconder coisas. Não quero dizer que a pessoa não seja radical, mas é uma coisa que a gente vê que pode ser o amor, que inclusive faz imprudências por causa do amor. Há uma frase conhecida que um noviço prudente dá num frade mole, e que o noviço imprudente dá um ardoroso frade depois. Mas essas imprudências é uma coisa. Outra coisa é a pessoa que está o tempo inteiro ardido, como ele disse para mim. E então, uma vez nós estávamos em Serra Negra, no Hotel Rádio. O Dr. Plínio às vezes ia lá para trabalhar. E como ficava uma semana, 2 semanas às vezes, deixava que fossem grupos pequenos de São Paulo para um cumprimento, uma conversa. O Dr. Plínio fazia uma pequena reunião para eles. E uma vez foi um grupo de jovens, acho que o Dr. Plínio estava bastante tempo lá. E o que estava com eles insinuou qualquer coisa, eu nem percebi que o Dr. Plínio não teria pecado original. O Dr. Plínio não respondeu assim, não disse nada, desfez a conversa e acabou rápido. E depois eu estava aí e tinha uma outra pessoa também. E o Dr. Plínio fez uma confissão geral diante de nós. Ele disse, eu quero que vocês saibam que esse negócio não tem nenhuma base e que eu não quero que se repita. E eu fui assim, assado. Ele fez uma confissão geral. Eu fiquei, ufa, quase morri. Eu de confessar que eu não entendi no começo. Eu disse, mas por que o Dr. Plínio faz isso comigo? Depois entendi. Inclusive essa pessoa que disse isso depois saiu, foi-se embora por razões puxadas. E assim era o Dr. Plínio. Uma pessoa extraordinária, sem orgulho, humilde, de fundo de alma humilde, com uma grandeza, uma dadivosidade que não acabava mais. Peço que aqueles que gostaram, deem o like e compartilhem. E se não estiverem inscritos no canal, subscrevam. Muito obrigado e salve Maria a todos.